E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando na educação. Sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do projeto Professores e Alunos Conectados. Hoje nossa videoaula de matemática, oitavo ano. Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. No conteúdo do projeto Professores e Alunos Conectados, vamos relembrar um pouco nosso conteúdo de ângulos, certo? Então esse é o nosso conteúdo da 17ª semana. Ângulos, vamos ver o nosso resumo. Vamos relembrar o conceito e as classificações de ângulos. Ângulo é toda a região do plano, convexa ou não, determinado por duas semi-retas de mesma origem, ou seja, semi-retas que têm começo, mas não têm fim. Elas têm origem no mesmo ponto, certo? Origem no mesmo ponto e seguem infinitamente, ou seja, eu posso ampliar, aumentar o tamanho do meu ângulo quanto eu quiser. Ok? Então nós temos aqui a região convexa, a menor, e a região não convexa, que é a maior. Eu posso considerar esta região, esse aqui é um ângulo, e eu posso considerar que essa outra volta aqui seria outro ângulo, ok? Então vamos adiante. No ângulo desta figura, destacamos os seguintes elementos. Então, os elementos que compõem o ângulo. Nós temos o ponto O, origem das semirretas, denominado vértice do ângulo. Então, o ponto de origem das duas semirretas é o vértice do ângulo. Dele, eu passo por outro, do ponto O, eu passo uma semirreta passando pelo A, e eu tenho do ponto O uma semirreta passando pelo B. Então, eu tenho OA e OB. OA e OB são denominados lados do ângulo, ok? Então, como identificar este ângulo? Nós temos aqui dois pontos em cada lado e nós temos o vértice. Então, nós determinamos que para eu identificar esse ângulo, eu escrevo o ângulo AOB. Tá, professor, eu posso também dizer BOA? Pode, contanto que no meio, no centro, certo, com acento circunflexo, fique o ponto que determina o vértice deste ângulo. Mas por convenção a gente sempre coloca em ordem alfabética, mas se eu disser BOA, não vai estar errado. O ponto O, o vértice, está no meio, no centro, com acento circunflexo. Então, tudo beleza. Os ângulos podem ser classificados conforme suas medidas. Vamos rever nos quadros a seguir essas classificações. Ângulo nulo, aquele cuja medida é 0 graus, ou seja, um lado está sobre o outro e não tiveram uma distância entre eles, uma abertura. Então, ângulo zero, ângulo nulo. Eu dei meia volta. Meia volta corresponde a 180 graus. Então, aí nós temos um ângulo de meia volta ou ângulo raso. Eu dei uma volta completa. Olha a diferença do ângulo nulo. Não tem nenhuma indicação aqui. Já o ângulo de uma volta está indicado. Ó, ele deu uma volta, fechando a minha circunferência. Então, o ângulo de uma volta, 360 graus. Se eu pegar o 180 e dividir ao meio, nós teremos um quarto de volta. Um quarto de volta é o ângulo reto, ângulo de 90 graus, que é indicado por esse quadradinho com um pontinho aqui no meio, ok? Então, nós temos o ângulo nulo, 0, meia volta, ou raso, 180, uma volta, 360, um quarto de volta, ou ângulo reto, 90 graus. Todos os outros ângulos que forem maiores que zero, porque zero é chamado de nulo, menores que 90, porque 90 é chamado de ângulo reto, do 1 a 89 são denominados ângulos agudos. Já os que forem maiores que 90 e menores que 180, do 91 ao 179, nós dizemos que são ângulos obtusos, ok? Então, vamos seguindo. Ângulos adjacentes, adjacente, próximo, perto.
Vamos relembrar, dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum são denominados ângulos consecutivos, ou seja, eu tenho o ângulo AOB e eu tenho o ângulo BOC. Eles têm o mesmo vértice, ou seja, AOB ponto O, BOC ponto O, e eles têm um lado em comum, ou seja, o lado OB pertence ao ângulo AOB e pertence ao ângulo BOC. Então, eles são adjacentes e são também denominados, vamos ver aqui, né, ó, dois ângulos consecutivos, porque quando termina um já é o começo do outro, que não possui pontos internos comuns, ou seja, se eu marcar um ponto dentro dessa regiãozinha azul, ele não vai estar dentro dessa região roxa. Então, nós determinamos que eles são ângulos adjacentes, estão pertinho um do outro. Então, nesse nosso exemplo, acabamos de dizer, AOB é adjacente com BOC. Bissetriz de um ângulo, certo? Então, seja o ângulo AOB da figura, medida do ângulo 50 graus. A partir do vértice O, nós vamos traçar uma outra semirreta saindo também do vértice, mas essa semirreta vai dividir este ângulo AOB em dois ângulos adjacentes de mesma medida. Então, se eu traçar aqui, através de um ponto P, OP, dentro do meu ângulo AOB, que era de 50, esta semirreta OP dividiu o ângulo de 50 em dois ângulos iguais, 25 e 25, ou seja, dividiu o ângulo ao meio. Então, nós dizemos que OP é bissetriz do ângulo AOB, ou seja, OP divide o ângulo AOB exatamente no meio. Então, bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem do vértice desse ângulo, ela também começa no mesmo vértice, que determina com os seus lados dois ângulos adjacentes congruentes, um ângulo, outro ângulo, e eles têm a mesma medida. Congruente, mesma medida, ok? Ângulos complementares. Então, nós temos aqui AOB, que é adjacente com BOC. Eu noto que se eu juntar as duas medidas AOB com BOC, formam um ângulo reto. Então, dois ângulos adjacentes são chamados de complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Ou seja, um é dito complemento do outro. Como determinar, então, a medida de um se eu souber a do outro? Se um for x, o outro é quanto falta para chegar a 90. 90 menos x, ok? Então, um é o complemento do outro. Se eu disser que um é 10, quanto será o outro? 90 menos 10, será 80, porque a soma tem que dar 90 graus. De forma semelhante, nós temos os suplementares. Os suplementares, eu tenho AOB e um adjacente BOC, só que eu vejo que os dois juntos dão meia volta, formam meia volta, ou seja, um ângulo raso. Então, se os ângulos, dois ângulos adjacentes, a soma deles é igual a 180 graus, nós dizemos que eles são suplementares. Um é o suplemento do outro. De forma semelhante aos complementares, como eu faço para encontrar o suplemento de um ângulo? Se um ângulo é x, o outro é 180 menos x. Se eu tenho um ângulo de 50, quanto é o suplemento dele? 180 menos 50, 130, ok? E ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, nós temos aqui duas retas que se cruzam num ponto, formando quatro ângulos. Este ponto de encontro é o vértice desses quatro ângulos.
Então, se eu considero duas retas RS que se cruzam em um único ponto V, formando quatro ângulos de medidas A, X, B e Y, conforme mostra a figura a seguir. Os ângulos de medidas X e Y, eu vejo que é só seguir a minha reta S, ó. Quem é o oposto de Y? É só seguir as duas retinhas, ó. O oposto de Y é X, o oposto de X é Y. Um está exatamente o contrário do outro. O oposto do ângulo A é o ângulo B, ok? Então, X e Y são chamados opostos pelo vértice, da mesma forma que A e B são OPV, opostos pelo vértice. O que é que acontece nesse caso? Se eu disser que X é 30, eu vejo que A mais X são suplementares, formam meia volta, 180. Então, se aqui X é 30, o A vai ser 150. O A e o Y são suplementares. Então, se o A é 150, o Y é 30. Opa, o Y deu a mesma medida que X. Então, nós temos que ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Se um é 10, o oposto dele também é 10. Se um é 120, o outro oposto é 120. Ok? Na nossa atividade bem simples, na primeira questão, observe os pares de ângulos suplementares destacados na figura, certo? Nós temos aqui, ó, o ângulo X com o ângulo 50 são suplementares. Você vai determinar quanto é o valor de X. Nós temos o Y com o 100 são suplementares. Então, quanto é o valor de Y? Então, bem simples. Na segunda, determine a medida do complemento de um ângulo de. Se o ângulo é 66 graus, quanto é o complemento dele? Quanto falta para chegar a 90 graus? E aí você vai fazer a mesma coisa com os outros itens. Não é de marcar, é para responder cada um. De forma semelhante, temos a terceira questão. Determine a medida do suplemento. Suplemento é quanto falta para 180. Então, se o ângulo A no item A é 78 graus, quanto falta para 180? Vai ser o suplemento dele. Então, você vai indicar o suplemento de cada um desses ângulos aqui. Na quarta questão, observe a figura e dê as medidas x e y indicadas. Então, eu tenho aqui duas retas que se cruzam, formando quatro ângulos. Então, nós temos aí o caso de ângulos opostos pelo vértice. Então, nós temos um ângulo aqui de 80. Eu quero que você diga quanto vale o x e quanto vale cada y. De forma semelhante, a quinta questão, na figura abaixo, calcula as medidas x, y e z, indicadas duas retas que se cruzam, formando quatro ângulos. Nós temos também o caso de ângulos opostos pelo vértice. Basta eu saber um que eu descubro os outros três. Nós temos aqui 40 graus, quanto é o y, aí quanto é o x e quanto é o z, ok? Então esse aí foi o conteúdo e a nossa atividade da 17ª semana falando sobre ângulos. E hoje nós teremos também uma atividade complementar, certo? Aonde nós estaremos complementando a nossa carga horária referente ao mês de abril, ok? Então nós teremos uma segunda atividade hoje. Na nossa segunda atividade, projeto atividades complementares. Então você coloque, certo, separadamente cada atividade. Nós já tivemos uma semana passada e hoje nós temos mais duas aulas respondente a duas aulas do dia, certo? Então a aula 3 e 4. Na 3 e 4 nós temos as seguintes atividades, certo? Aí você vai pesquisar e eu vou dar apenas aqui uma ajuda, ok? Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com os racionais. Esse é o objetivo desta atividade complementar. Então, na primeira, nós temos Gabriela, Lucas, Marília e Pedro comeram no lanche um bolo inteiro.
feito pela avó deles. Eles repartiram de forma que Gabriela comeu 1/4 do bolo, Lucas comeu 1/8, Marília comeu 3/8 e Pedro comeu 4/16 do bolo. A pergunta é: qual dessas crianças comeu a menor quantidade de bolo? Então, eu vou ter que fazer comparação de fração, certo? Qual seria o menor valor? É 1/4, 1/8, 3/8 ou 4/16? Ok? Na segunda, veja a reta numérica. Ela está dividida em partes iguais. Então, nós temos aqui o ponto 0 e a esquerda do zero são os negativos. Só que aqui é o -1. Então, estamos falando de números decimais. Então, este é o 0 e este é o -1. Lembrando que a esquerda é o contrário, como se fosse um espelho, né? Então, eu tenho -1, -2. Quanto mais para a esquerda eu vou, né? -1, -2, -3, -4. Só que aqui, este número P está entre 0 e -1. Ou seja, menor do que 0 e maior do que -1. Que número corresponde a esse ponto P? Você vai assinalar um desses 4 aqui, ok? Na terceira questão, Marcos exercita-se todos os dias no parque do seu bairro. Ele caminha 2/6 de hora e corre mais 2/3 de hora. Qual o tempo total de atividade física Marcos faz diariamente? Professor, mas para eu juntar, eu tenho que ter o mesmo denominador. Então, nós vamos ter que passar esse 2/3 sempre para o maior, né? 2/3 para virar 2/6, né? Em denominador 6, como é que eu faço? Para poder comparar os dois, juntar eles dois, né? MMC aqui, o 3 tem que virar 6, certo? Como eu faço isso? 3 para virar 6 aqui embaixo, multiplica por 2. 3 vezes 2, aí vai ficar 6 também. Aí eu vou poder juntar. Só que para eu mudar o de baixo, tem que mudar também o de cima. Então, se eu multiplicar por 2 embaixo, eu tenho que multiplicar por 2 em cima. Ok? Então ficou fácil. Transformando esta fração 2/3 para sextos, né? Denominador 6, eu vou poder juntar e ver qual é o tempo, né, que ele gastou nessa atividade, certo? Na quarta, Ana quer aproveitar a promoção de um tecido que está por R$ 3,40 o metro e deseja comprar 8,50 metros desse tecido, ok? Ana possui R$ 25. De acordo com a situação acima, é possível afirmar que... Vamos lá. Então, ela quer comprar um tecido, o metro de tecido é R$ 3,40. Ela quer comprar 8,5 metros, 8,50. Ana possui R$ 25. Por essa situação, eu posso afirmar o quê? Certo? Então, você vai fazer a continha. Certo? Ela tem R$ 25, quer comprar 8,5 metros, só que cada metro custa R$ 3,40. Faça a sua conta, quanto ela precisa ter para comprar 8,5 metros. Então, de acordo com o que você achar de resultado, você vai assinalar um desses itens, que corresponde à situação de Ana. E na quinta, um boneco de brinquedo dá passos de 8,5 centímetros. Então, o passo desse boneco é 8,5. O número de passos que ele deve dar para andar 68 centímetros é... Então, eu terei que calcular, se um passo é 8,5, quantos passos eu tenho que dar para poder esse boneco andar 68 centímetros, ok? Então, bem simples também, certo? Essa aí é a atividade complementar,
que vai contar como aula a mais, certo? Para nós, eu e você. Essa foi mais uma aula do projeto Professores e Alunos Conectados e atividades complementares. Vamos ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações para ficar sempre ligado com os nossos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui e até a próxima aula.